Informação no Girassol, Jornal Boa Noite, pesquisa de mercado. O grupo de empresários indianos visitou o polo industrial de Viana e a zona económica especial. Avicultura como forma de empoderamento. O encontro de reflexão juntou os jovens no município do Quilamba Quiache, em Luanda. Presidente do Partido Renova critica governo e oposição angolana. Manuel Fernandes foi o convidado do especial à entrevista. Addis Abeba, Etiópia, Presidente da República e da União Africana recebeu responsáveis de instituições financeiras internacionais. Cúpula de chefes de Estado e de Governo arranca amanhã. Carnaval edição 2026, 135 grupos estão inscritos na província da Huila para a festa. Edição de sexta-feira, 13 de fevereiro. Bem-vindos. E assim que começamos esta edição do Girassol Jornal, o Presidente da República, João Lourenço, já se encontra em Addis Abeba, na Etiópia, para a 39ª Conferência da União Africana, reunião de alto nível com a participação dos chefes de Estado e de Governo da África, que arranca amanhã. Nesta sexta-feira, o chefe de Estado angolano recebeu na capital etíope responsáveis de instituições financeiras internacionais. Destaque para o Africabank e o Banco Africano de Desenvolvimento, com os quais abordou questões ligadas à cooperação. As audiências decorreram à margem da 39ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que decorre sábado e domingo na Etiópia. No primeiro momento, o Presidente da República, João Lourenço, reuniu-se com o Presidente do Conselho de Administração do Afreximbank, Jorge Elombe, e num outro momento o chefe de Estado angolano dialogou igualmente com o Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, Sid Ould Tah. A cooperação entre Angola, o Afreximbank e o Banco Africano de Desenvolvimento dominou os encontros. Ainda nesta sexta-feira, o Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, participou em Addis Abeba no diálogo de alto nível sobre finanças e saúde relativo à segurança e soberania sanitária em África. O evento, organizado pelo Centro de Controlo de Doenças da África, CDC, e pelo Banco Africano de Desenvolvimento, foi o primeiro momento oficial do estadista angolano, que encontra-se em Addis Abeba desde esta quinta-feira para participar da 39ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que decorre no sábado e domingo e durante a qual vai cessar o mandato na presidência da Organização Continental. No sábado, inicia a cimeira, na qual o Presidente da República deverá intervir e passar as pastas à presidência da organização ao Burundi. Após o anúncio da mesa da Conferência da União Africana para o ano de 2026 e do novo presidente em exercício da Organização Continental, do discurso de aceitação e da fotografia de família, a sessão segue a portas fechadas. No capítulo da Paz e Segurança, a conferência aprecia o relatório do Conselho de Paz e Segurança da União Africana sobre as atividades desenvolvidas e o estado da paz e segurança em África, referente ao período de janeiro a dezembro de 2025. Os trabalhos incluem igualmente a análise do projeto de memorando de entendimento entre a União Africana, as comunidades económicas regionais e os mecanismos regionais sobre a utilização. Lourenço manteve uma reunião bilateral com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, que no final do encontro considerou eficaz a liderança de Angola na União Africana e destacou o empenho do presidente João Lourenço na promoção da paz e na defesa do multilateralismo. Em primeiro lugar, a minha gratidão pela forma extremamente hospitaleira como foi recebido na minha visita a Angola. Em segundo lugar, felicitá-lo pelo que foi uma presidência extremamente eficaz da União Africana e aí manifestar a minha admiração pela determinação que ele revela, continuando a empenhar-se para conseguir a paz entre a República Democrática do Congo, o M23, o Ruanda, com
verdadeiramente uma generosidade que são raras no mundo de hoje. A minha opinião é que o multilateralismo está cada vez mais forte, por uma razão simples, porque os problemas são cada vez mais graves e não há nenhuma maneira de um Estado só os poder resolver. E por isso, com todos os ataques que o multilateralismo sofre, ele que está aqui, e está aqui para resistir a tudo, e está aqui para se empenhar na solução dos problemas da humanidade e do planeta. E continuamos em Addis Abeba, Etiópia, onde a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, orientou a reunião da Organização das Primeiras Damas da África, encontro onde voltou a destacar o papel determinante da mulher na luta para o desenvolvimento no continente. As decisões hoje tomadas fortalecem a nossa missão comum e consolidam o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das mulheres e meninas em todo o continente. Este órgão constitui a verdadeira espinha dorsal da nossa organização. É nele que repousa a responsabilidade de assegurar a continuidade, a credibilidade e a força da nossa missão institucional. Por meio do nosso compromisso coletivo, tornamo-nos capazes de avançar com determinação, consolidando a visão que nos guia e o mandato que nos foi confiado. As deliberações aqui tomadas hoje e que serão presentes amanhã durante a Assembleia Geral reafirmam que a nossa força reside na união, na partilha de experiência e na determinação comum de transformar desafios em oportunidades que nos permitirão continuar a servir com excelência e a consolidar o papel da nossa organização. Enfatizamos que a cooperação estreita com o secretariado da OFLAD, em particular com a senhora secretária executiva, é essencial na nossa caminhada coletiva para reforçar a visibilidade da nossa organização e garantir que esta obtenha o reconhecimento que merece a um nível global. Desejo, nesta ocasião, enaltecer a liderança e a dedicação da nossa Presidente ao longo do ano 2025, a minha querida irmã Fátima Bio. Estou confiante que saímos desta reunião mais alinhadas, mais determinadas e conscientes de que juntas continuaremos a ser uma voz forte e transformadora. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dionísio da Fonseca, reafirmou em Abuja que a Nigéria continua a ser um amigo leal de Angola, que soube demonstrar nos momentos mais críticos do percurso histórico o verdadeiro significado na solidariedade entre os dois Estados. O ministro de Estado, que falava em nome do Presidente da República, João Lourenço, numa conferência internacional celebrativa aos 50 anos do assassinato do presidente Murtala Mohamed, sublinhou na ocasião que a Nigéria foi um aliado decisivo e determinante na luta pela independência de Angola, ao prestar apoio político, diplomático, moral e financeiro à causa angolana. Para Angola, o general Murtala Hamad Mohamed ocupa um lugar especial e indelével na nossa história. Ele foi um amigo leal do povo angolano e um aliado decisivo da nossa luta pela independência nacional. Num dos períodos mais críticos do nosso processo histórico, a Nigéria, sob a sua liderança, prestou um apoio político, diplomático e moral determinante à causa angolana, demonstrando com atos concretos o verdadeiro significado da solidariedade africana. Esse apoio não cessou com a proclamação da independência de Angola. Pelo contrário, prolongou-se no período subsequente, contribuindo para a consolidação da jovem nação angolana e para o seu reconhecimento no concerto das nações. Como expressão solene desse reconhecimento, por ocasião das celebrações do 50º aniversário da independência nacional de Angola, em novembro de 2025,
Sua Excelência o Presidente da República, João Lourenço, decidiu outorgar a título póstumo ao malogrado general Murtala Hamad Mohamed a medalha na classe de honra, distinguindo o seu contributo inestimável para a liberdade e soberania do povo angolano. No mesmo espírito de memória, respeito e gratidão eterna, tenho a elevada honra de anunciar a entrega de uma escultura, um busto em bronze do general Murtala Hamad Mohamed, a fundação de que é patrono, como expressão da eterna gratidão a este ilustre filho de África. Em nome de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, reitero o firme compromisso e vontade de continuar a fortalecer os laços históricos de fraternidade, cooperação e solidariedade que unem a República de Angola e a República Federal da Nigéria, e presto a mais sentida homenagem à memória imortal do general Murtala Hamad Mohamed, que a sua visão continue a eliminar o caminho de África. Durante a conferência de memorial de tributo, Dionísio Manuel da Fonseca procedeu à entrega oficial ao antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, que preside a Fundação Murtala Mohamed, os termos legais da doação de 2 bustos em bronze como testemunho da amizade histórica e gratidão do povo angolano. Os bustos serão colocados em espaços públicos nas cidades de Lagos e Abuja, enquanto que um terceiro servirá para a Avenida Murtala Mohamed, em Luanda. Esta sexta-feira, 13 de fevereiro, dia do assassinato do general Murtala Mohamed, o ministro Dionísio da Fonseca termina sua missão com a participação de uma procissão de tributo com honras militares, que será igualmente marcada pela deposição de uma coroa de flores no monumento do soldado desconhecido no Eagle Square de Abuja. Ora, e voltamos à Etiópia. Na noite desta sexta-feira, 13, a capital etíope, Addis Abeba, acolheu a segunda edição da Cimeira Itália-África, uma iniciativa que procura relançar a cooperação entre aquele país europeu e as nações africanas. Giorgia Meloni, presidente do Conselho de Ministros da Itália, primeira-ministra, e João Lourenço, presidente em exercício da União Africana, foram as figuras centrais do evento, onde vários oradores sublinharam a pertinência de se estruturar um novo paradigma nas relações entre a Itália e a África, que abandone, por exemplo, a exportação para a Europa de matérias-primas de África em estado bruto. O presidente da República de Angola e líder da União Africana, João Lourenço, na sua alocução, foi um dos defensores firmes do novo olhar que deve existir entre a África e a Europa, de uma maneira geral, como forma de se impulsionar o desenvolvimento do continente berço. João Lourenço disse na ocasião que a perspectiva de cooperação e de negócios entre a África e outros continentes é bastante animadora e não podemos deixar de considerar este encontro entre Itália e África como uma plataforma oportuna em que vamos procurar conjuntamente encontrar caminhos que nos levam a um intercâmbio ativo de sinergias, disse o chefe de Estado. A África tem muito a oferecer à Europa e ao mundo, muito mais do que matérias-primas em estado bruto. Avicultura como forma de empoderamento dos jovens. Reflexões em destaque. É o Girassol Jornal, edição de sexta-feira. A UNITA apresentou nesta sexta-feira, em conferência de imprensa, o seu relatório sobre a situação dos direitos humanos em Angola. Segundo o Partido do Galo Negro, o documento baseia-se sobretudo nos atos ocorridos no país em julho de 2025. Durante a conferência de imprensa, o governo sombra da UNITA considerou não se tratar de um relatório para aproveitamento político, mas sim uma denúncia aos atos que atentem contra a vida humana e a liberdade dos cidadãos. Os críticos e detratores vão alardear que esse exercício não passa de um aproveitamento político. Sobre isso, não hajam melindres. É muito mais grave mandar matar cidadãos indefesos do que fazer aproveitamento político.
Nós estamos cientes que atuamos em terreno movediço e bastante sensível, mas incumbe-nos uma obrigação moral de denunciar e condenar todos os atos de terrorismo do Estado que atentem contra a vida humana e a liberdade dos cidadãos. O documento, que faz menção a mais de 90 mortes registadas e com maior incidência para Luanda, foi elaborado com bases em inquéritos feitos aos familiares das vítimas, localizados em algumas províncias e municípios do país. O documento enquadra estes episódios num contexto mais amplo, fazendo referência a outras situações de atropelo aos direitos humanos ocorridas em anos anteriores. Não para diluir responsabilidades, mas para demonstrar que os factos de julho de 2025, que produziram mais de 90 mortes, não surgem no vazio. E ao falar de 90 mortes, nível de todo o país, fruto da greve dos taxistas, gostaríamos de salientar que o Luanda foi o epicentro do massacre, com 47 cidadãos assassinados. O município do Quilamba-Cache teve mais mortes, com 15 cidadãos assassinados, mais concretamente nos bairros Matrix e no bairro Catinton. Seguiu-se Cacoaco, com 9 assassinatos. Molenvos, município dos Molenvos, com 7 assassinatos. Município do Kazenga, com 5 cidadãos assassinados. Município da Camama, com 3 cidadãos assassinados. Município de Viana, com 2 cidadãos assassinados. Município da Samba, com 2 cidadãos assassinados. Município de Colamba, com 1. Município de Samizanga, com 1. Município da Ingombota, com 1. E o município do Hoje Agenda, com 1 cidadão assassinado. Segundo ainda o vice-primeiro-ministro do Governo Sombra, os atos de violência demonstram a fragilidade da atuação do Estado e na responsabilização dos seus agentes. Insere-se num percurso marcado por fragilidades persistentes na atuação do Estado, particularmente no uso excessivo da força e na responsabilização dos seus agentes. Luanda, Malange, Huambo e Lunda Norte foram as províncias com maior número de vítimas mortais, segundo o relatório da UNITA sobre a situação da violação dos direitos humanos em Angola, decorrentes da greve dos taxistas, realizada em finais de julho de 2025 e que culminou com atos de pilhagem. E o presidente do partido Renova Angola dirigiu nesta quinta-feira duras críticas ao governo e aos partidos da oposição. Manuel Fernandes considera que a oposição angolana está desalinhada. O político foi o convidado do programa especial à entrevista aqui na Girassol. Para o político, Angola vive um momento em que se impõe o reforço da democracia, o respeito pelo pluralismo, funcionamento efetivo das instituições e a valorização do papel dos partidos políticos enquanto instrumentos fundamentais de participação cidadã. Manuel Fernandes diz estar preocupado com as desigualdades existentes em Angola. Participaram na lista da UNITA, não é? Sim, no entanto, não existe nenhuma bancada parlamentar da Assembleia Nacional da FPU. A bancada que existe é da UNITA. No entanto, o que estamos a dizer, se a UNITA, por exemplo, não é verdade, entender que sim, vamos agora estar aqui, vamos idealizar uma frente eleitoral, vamos fazer assim, ok, a UNITA vai estar em frente, ok, vamos fazer uma frente única para mudança, suponhamos, esta é outra coisa, o discurso é outro. Agora, dizer que não, vamos estar aqui para entrarmos na lista da UNITA, não, isso não nos permite, e aliás isso nem isso, nem temos este mandato até dos nossos militantes que tivemos junto no último congresso, porque o mandato que nós temos é de participar nas próximas eleições. No entanto, e lutar para uma viragem do quadro político, não é verdade? O Renova está em condições de ter poder em 2027? Nós estamos a nos organizar para isso, porque quando nós estamos a falar que estamos a nos organizar em todo o país, é para isto mesmo. E não é novidade para ninguém, e não vai ser um facto novo. O Renova existe há tanto tempo, há tantos anos, tem quadros
Há vários países que partidos que foram criados em novembro ganharam eleições em março. Foi o caso do Berlusconi. Mas é o caso da Angola? Itália, é o caso do Chipras com o Syriza na Grécia, enfim. Há contextos diferentes, mas quanto a pergunta que nos faz, para dizer que nós estamos a nos organizar para isso. Temos quadros competentes, juventude visionária, que não tem muita oportunidade, mas tem muita vontade, estudiosa, que se for dada alguma oportunidade é capaz de fazer alguma coisa, porque até são patriotas. E nós confiamos com esta juventude para conferirmos um contexto diferente, melhor do que os outros que governam o país há 50 anos. O presidente do partido Renova e líder da Casa CE justificou que o fracasso da coligação eleitoral em 2022 foi fruto das crises enfrentadas pela organização política, agudizadas com as saídas de Abel Chivucovuco e André Mendes de Carvalho, Miau. Dizer que devemos reconhecer também que as crises que a Casa CE vivenciou não beneficiou. Nós, quando criamos a Casa, foi uma grande força, porque o grande motor, devemos reconhecer, foi a força que o Dr. Abel Chivucovuco trouxe vindo da maior força política da oposição, e por força das crises internas que tivemos, no entanto, criou esse desgaste da força política. Sobre as eleições de 2027, Manuel Fernandes não assume se vai concorrer como cabeça de lista da Casa CE, mas garante que o Renova vai às eleições. 2027 vai depender muito da vontade das lideranças dos partidos e também, não das lideranças, não, dos militantes dos referidos partidos. Nós, efetivamente, estamos a trabalhar, estamos a preparar o Renova Angola como uma força política para participar do próximo pleito eleitoral. E nós não vamos ficar fora dessa dinâmica eleitoral, quer seja por coligação, quer seja a título individual. O economista emprestado à política critica a postura da oposição que, na sua ótica, está desalinhada. Eu penso que também nós devemos também dar uma mãos à palmatória. Por um lado, temos um partido a governar 50 anos, mas também temos oposição 50 anos. Não pode. Aqui tem que haver também dizer que Já falar da UNITA? É demais. Já falar da UNITA? Estou a falar da UNITA, estou a falar da FNLA, estou a falar do Renova Angola, estou a falar de todos. Então penso eu que precisamos sentar, refletir o que é que nós temos que fazer, porque também não podemos continuar na mesmice. Quer dizer, de eleição em eleição só reclamar. Quer dizer, depois também isso descredibiliza, o próprio cidadão perde vontade, então eu voto em sentido contrário, mas o meu voto nunca é valorizado e não se faz nada para valorizar o meu voto. Quando é que toma essa consciência? Nós temos que aprender com os nossos erros, temos que aprender sempre todos os dias. Manuel Fernandes, presidente do partido Renova Angola e líder da Casa CE, foi o convidado do programa Especial Entrevista desta quinta-feira. Ora, e o MPLA em Luanda aposta na dinamização dos seus comitês de ação do partido em toda a extensão da província, com foco nas eleições de 2027. E é neste espírito e com o objetivo de aprovisionar o funcionamento dos CAPs no município de Cacoaco, o primeiro secretário do MPLA em Luanda, Luís Nunes, visitou as estruturas do Partido dos Camaradas em Cacoaco para constatar o grau de organização. Luís Nunes disse que em termos de organização, Cacoaco está bem e que o objetivo é vencer as próximas eleições. Estamos preocupados, temos um grande desafio que é vencermos as eleições de 2027, temos que ter um partido coeso, unido, acima de tudo bem organizado, disciplinado, para nós conseguirmos os objetivos que nós pretendemos. Noutra frente, o número 2 do MPLA em Luanda, Hermelindo Pereira, durante a sua jornada passou pela zona do Rocha Pinto, Casquel e Catinton, onde manteve encontro com os CAPs das referidas zonas. Tanto uma tarefa que foi-nos orientada superiormente, estamos em cumprimento, que é o cadastramento dos nossos militantes. E é isso que viemos cá verificar na manhã. Em suma, devemos dizer que o processo está bem, está a correr conforme o esperado, mas havia essa necessidade de constatarmos em loco quais são os constrangimentos, embora o processo esteja bem, ainda não acabou. Então viemos constatar quais são os constrangimentos que tem. E nada melhor que ouvir as nossas estruturas de base. É assim que fomos visitar a nossa localidade do Rocha Pinto, na zona do Capita,
E depois fomos visitar, portanto, aí a zona do Catinton, onde também temos as nossas estruturas de partido implantado. Em todas elas encontramos um movimento próprio do MPLA, com vida, com a nossa baixar algumas orientações, em função daquilo também que ouvimos e em função da estratégia que a província tem para aquele território, conseguimos sempre deixar algumas notas e foi isso que fizemos. O município da Maianga, com mais de 8 mil militantes resultantes dos 329 comitês de ação existentes, no entanto, alguns CAPs ainda não efetuaram o cadastramento, que levou Hermelindo Pereira a apelar aos militantes a aderirem de forma massiva ao cadastramento. Adiram aos comitês de ação do partido, aqueles que não conseguirem que contactem o comitê municipal do partido, aqui muito bem liderado pelo camarada Orlando Paca, que sempre temos estado aqui a ouvir, dos relatos que estamos aqui a ouvir, e que, pronto, esse é o caminho a seguir. Eu penso que o MPLA tem-nos estado a dar mostras de que tem um fio condutor para o desenvolvimento desse país. E vê-se isso nos quadros que tem a nível do partido e também nos quadros que tem a nível da governação. Recordo que a visita de Luís Nunes aos CAPs do município de Cacoaco culminou com a reunião da moção executiva para o balanço do trabalho político partidário a nível do município de Cacoaco. E seguimos com outros assuntos em destaque na agenda informativa. Uma delegação composta por 15 empresários indianos visitou nesta sexta-feira o Polo Industrial de Viana e a Zona Económica Especial. O grupo que trabalha em Luanda desde quarta-feira está a identificar oportunidades de investimento em Angola. A jornada começou na sede administrativa do Polo Industrial de Viana, onde os empresários indianos foram informados sobre as oportunidades existentes naquele centro, que tem acima de 500 empresas instaladas, sendo mais de 100 indústrias em funcionamento neste momento. A parte indiana veio constatar o que é o PIV, o Polo Industrial de Viana. Portanto, eles têm interesse em investir, implantar aqui alguns projetos, e esse encontro foi especificamente para abordar essas questões. Dessas 508 empresas, 160 são indústrias. Nós temos 846 lotes e destes 846 lotes, cerca de 50% está ocupado. Depois de uma reunião com os membros do Conselho de Administração do Polo, a caravana seguiu para uma indústria que se dedica ao fabrico de embalagens diversas. Nós produzimos aqui embalagens de papel, cartão e plástico, maioritariamente para as indústrias alimentares e de bebidas, mas também para qualquer outro tipo de indústria, química, farmacêutica. A Zona Económica Especial foi o último destino de visita de trabalho da delegação promovida pela Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia. No final da jornada, a chefe da delegação disse ter gostado de conhecer as oportunidades e falou das áreas em que pretende investir em Angola. Temos investidores ligados ao setor agrário, ao setor de processamento de carne, também temos ligados ao processamento alimentar no geral, incluindo equipamentos, fabricação de equipamentos para várias indústrias. Então há muito interesse destes potenciais investidores em aplicarem os seus projetos em Angola. Conseguiram recolher informações bastante relevantes. A Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia diz ser prematuro falar em novos investimentos, mas sinaliza que existem intenções que poderão ser concretizadas nos próximos dias. Da última reunião que tivemos, houve a intenção de um dos investidores em instalar uma unidade de processamento de embalagens específicas para o setor farmacêutico em Angola. Também outro empresário manifestou interesse em desenvolver projetos ligados ao setor agrário, a nível de máquinas para movimentação dos solos e também tecnologia que facilita o desenvolvimento da agricultura. Eles tiveram a ouvir atentamente aquilo que é o nosso potencial e, como tal, saíram daqui com a ideia de intensificar os negócios nessas áreas que citei.
agroprocessamento alimentar, setor farmacêutico e de tecnologias, assim como energia, essencialmente energia renovável. A deslocação deste grupo a Luanda é resultado das visitas de Estado efetuadas pelos presidentes de Angola, João Lourenço, à Índia, e pela presidente da Índia, Draupadi Murmu, em 2025, como explica o ministro conselheiro da Embaixada de Angola na Índia, Abel Mavungo. Sempre que há visitas do alto nível presidentes ou mesmo de ministros, as relações são muito mais próximas, são muito mais estreitas, e o aprofundamento das relações é que ainda culminou com essas realizações que estamos a fazer hoje. Atualmente, as trocas comerciais rondam os 5 mil milhões de dólares entre os dois países. A delegação empresarial indiana visita Angola em busca de novas oportunidades para investimentos. Ora bem, aconteceu nesta sexta-feira em Luanda o primeiro fórum dedicado ao setor logístico. O evento decorreu com o objetivo de gerar diálogo nos setores público e privado, apresentar soluções na perspectiva de fortalecer a formação e sustentabilidade de negócios. O evento teve como lema Inovação, Sustentabilidade, Integração no Transporte e Distribuição Nacional. Xavier Kulande, porta-voz deste evento, falou dos objetivos deste primeiro fórum do setor logístico. Nós trouxemos a debate essa questão, por julgarmos que hoje a logística, a cadeia de abastecimento no geral, ela é um pilar para o desenvolvimento econômico de qualquer país. E obviamente, as necessidades prementes, o que se observa muito. Eu gosto de situar-me no período pós-pandemia, veio evidenciar o quão importante a logística é, porque nós movemos carga, movemos encomendas e entregamos até o destino final. 3 painéis dominaram este encontro. Trouxemos ao debate 3 painéis, um que fala sobre a logística verde e a transição energética. O segundo fala sobre trilhas de carreiras, ou seja, qualquer nação que quer desenvolver, aposta na formação especializada dos seus quadros. E hoje faremos esse debate. E, finalmente, no terceiro painel, vamos abordar o tema sobre a logística verde e a distribuição nacional. Portanto, como ela pode contribuir para a redução de emissão de gás de carbono, trazer a logística verde no sentido de redução de desperdício, nessa perspectiva. Este espaço foi criado para refletir sobre o papel da logística no desenvolvimento nacional. Xavier Kulande falou-nos da sua visão, como está a logística em Angola. Uma sociedade ou organização logisticamente preparada é uma sociedade que pensa na redução do custo, é uma sociedade que pensa no verde ou no amanhã, ou seja, fazer bem hoje para que o meu filho, o seu, possam desfrutar dessa natureza. Então, são a integração que é necessária entre diferentes atores ou setores, departamentos no país. O momento serviu também para os participantes fazerem um rescaldo sobre a logística verde e transição energética, de forma particular o Porto de Luanda. Nós, neste momento, estamos a fazer o levantamento institucional para as áreas administrativas de toda a empresa, para sabermos então o consumo de energia, para depois nós conseguirmos dimensionar para a futura aquisição de energia proveniente de fontes renováveis, fontes verdes. A par disso, nós temos a nossa subestação elétrica que já está a 70%, 80%, está agora em fase de testes, que vai prover para o Porto de Luanda e seus concessionários 60 milivolts. Então, nesta senda e a par disso, Porto de Luanda não quer simplesmente ter a energia provida de fontes hidroelétricas, que já é uma fonte verde, mas também quer produzir a sua própria. Está a fazer o levantamento agora para a colocação de painéis solares. O setor da logística faz parte do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. O setor dos transportes e logística encontra-se mobilizado na execução das estratégias previstas, quer no Plano Diretor Nacional do setor dos transportes, quer no Plano Nacional de Desenvolvimento e também da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Prosseguem as reformas legais e regulamentares, a modernização dos modelos de governação
e o esforço das parcerias público-privadas, assegurando a concretização dos projetos estruturantes. O evento uniu diferentes atores da logística em Luanda para discutir ideias sobre o setor. São as notícias no Geração Jornal, edição de sexta-feira. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, em conjunto com o grupo empreiteiro do Bloco 15/6, operado pela Azul Energy e seus parceiros, a SSI, Fieften e a Sonangol, anunciam a descoberta registada no poço de exploração Algaita 01, localizado no Bloco 15/6, na bacia marítima do Baixo Congo, em Angola. As estimativas iniciais apontam para um volume de petróleo descoberto de aproximadamente 500 milhões de barris. A perfuração do poço, iniciada a 10 de janeiro de 2026, a uma profundidade da água de 667 metros e aproximadamente a 18 quilómetros do FPSO Olombendo, interceptou aranitos portadores de petróleo em intervalos de reservatório no Miocênio Superior. As operações de perfuração foram concluídas com sucesso a 26 de janeiro, seguindo-se a realização de registros avançados de avaliação de formação para analisar a qualidade do reservatório e as características dos fluidos. A Associação Nacional dos Jovens Agricultores e Camponeses esteve reunida no município do Quilamba-Queixe num encontro que refletiu sobre a avicultura como forma de empoderamento dos jovens do Quilamba-Queixe. O encontro ficou marcado pelo apelo dos jovens à facilitação do acesso ao crédito e destacaram ainda a agricultura como forma de fomentar a empregabilidade no país. Alia Mateus é uma jovem que trabalha como agricultora desde 2020 e louva a iniciativa do workshop, uma vez que elucida o funcionamento do agronegócio na avicultura. Porém, demonstrou a sua inquietação quanto ao acesso ao crédito. Porque às vezes eu posso, como jovem, ter o projeto e vou para a instituição pede-me documentos, aquelas questões administrativas que é para ter acesso ao crédito. Muitas vezes eu tenho tudo aquilo organizado, mas eu não estou dentro da visão daquilo que são os objetivos da instituição financeira que vai disponibilizar o crédito. Então, acredito que dentro das instituições devia-se criar algum departamento para prestarem atenção naquilo que realmente é a visão de quem está a pedir o crédito. A agricultora destacou ainda os desafios da sua área de atuação. O escoamento dos produtos, a questão do acesso às zonas de produção, que muitas vezes tem sido um quebra-cabeça diário, os preços dos insumos, a questão de termos que estar a perder produtos no campo por falta de acesso bom, porque os carros não conseguem chegar lá e se chegam, o custo do frete é muito alto e até chegar no mercado ou para o cliente acaba criando transtornos financeiros e muitas vezes desanima os produtores. Por outro lado, Alia Mateus considera ser vantajoso investir no agronegócio. Imagina que eu estou a produzir 100 hectares de uma determinada cultura, vou precisar de uma grande mão de obra. Logo eu vou empregar muitos jovens e acaba ajudando na economia do país e são muitas famílias que acabam ter o benefício daquilo que é o meu projeto. Então o agro é um setor que emprega muito e sem agricultura não há vida. Já o presidente da Associação dos Jovens Agricultores e Camponeses, João Fernando Pessoa, realçou a importância da atividade da avicultura, uma vez que promove a empregabilidade. A avicultura não é apenas criação de frangos ou produção de ovos, é uma porta de entrada para o empreendedorismo rural, para a segurança alimentar e para a geração de renda sustentável. É uma atividade com ciclo curto, retorno relativo rápido e alto impacto social. Diria que este workshop é e tornou-se, até para nós, os jovens do Quilamba-Queixe, um mecanismo de criação de
negócios, de criação de rentabilidade, tanto no quesito coletivo, familiar ou até mesmo individual. A avicultura não é só a avicultura de pecuária, a avicultura de criação de animais. É a avicultura que ajuda na construção social, econômica e na estabilidade angolana. A embaixadora da República Bolivariana da Venezuela defende que a agricultura é uma resposta para combater a fome e as necessidades da população. E acredita também a juventude. E nesse sentido faz um esforço para acercar as instituições ao povo. Dizer que a JAC é uma ponte entre os jovens para acompanhar esta iniciativa que eles têm de organizar este workshop para incorporar, sobretudo, a juventude às atividades agrícolas. Angola tem terra, Angola tem clima, Angola tem mercado, Angola tem juventude. O que precisamos é de atitude. Que este momento marque o início de uma nova mentalidade, a mentalidade do jovem que produz, que cria cooperativas, que busca financiamento com responsabilidade, que trabalha com técnica e visão empresarial. No quadro do seu primeiro aniversário, o município do Muanguege, na província da Lunda Sul, realizou o primeiro fórum sobre inclusão, desafios e estratégias de desenvolvimento municipal. Uma iniciativa que promoveu a reflexão sobre os ganhos alcançados e os desafios que ainda se impõem ao crescimento da circunscrição. No âmbito das celebrações do primeiro aniversário do município do Muanguege, realizou-se o primeiro fórum sobre inclusão, desafios e estratégia de desenvolvimento municipal, uma iniciativa que reuniu autoridades governamentais, parceiros sociais e membros da comunidade. Ao celebrarmos esta data histórica, queremos igualmente reconhecer e agradecer o apoio prestado pelo Governo Provincial da Lunda Sul, cuja orientação e acompanhamento permanente tem sido determinante para os passos já dados pelo nosso município. Ao proferir as palavras de abertura, o administrador municipal do Muanguege destacou os principais constrangimentos que ainda se impõem ao desenvolvimento local, com realce para o reforço das infraestruturas sociais, melhoria das vias de acesso, expansão dos serviços básicos e consolidação de políticas públicas inclusivas que asseguram maior qualidade e participação comunitária. O Muanguege está pronto para corresponder a qualquer desafio, melhorar continuamente os seus serviços, fortalecer a governação participativa e contribuir ativamente para o progresso da Lunda Sul. Na ocasião, o governador provincial da Lunda Sul sublinhou o alcance estratégico da divisão político-administrativa, tendo exortado igualmente os gestores das demais circunscrições a encararem a efeméride não apenas como momento de celebração, mas sobretudo como oportunidade de balanço crítico e definição de metas concretas. Estas comemorações não devem apenas ser encaradas como um ato festivo, mas devem sim ser encaradas como um momento de reflexão, de balanço, de prestação de contas e, sobretudo, um momento em que o nosso compromisso deve ser renovado em prol do desenvolvimento integral dos nossos municípios, em favor do nosso povo, dos nossos cidadãos, das nossas gentes. Os munícipes consideraram que, apesar de se tratar de um município ainda jovem, já são visíveis os avanços em diferentes domínios, reconhecendo de igual modo os desafios estruturais que exigem planeamento rigoroso, investimento contínuo e maior engajamento coletivo. Nós precisamos do envolvimento do Executivo, refiro-me na questão de asfaltagem, e precisamos de iluminação para ter a última casa que o município tem e olhar também por aquelas infraestruturas. Estamos a informar o Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Primeiro intervalo, volte connosco no próximo bloco. Até já.
Já de volta à atualidade fora de portas, a Nigéria anunciou nesta sexta-feira que vai realizar eleições presidenciais a 20 de fevereiro de 2027, com um cronograma escalonado para as eleições legislativas, assunto prevê a seguir no compacto. O chefe da Comissão Eleitoral do país saudou a medida como um marco significativo na jornada democrática, acrescentando que a votação para escolher os governadores estaduais será realizada em 6 de março de 2027. A votação na Nigéria testará a agenda de reformas do presidente Bola Tinubu, que é considerado um dos candidatos à reeleição. Um dos seus adversários será Peter Obi, do Partido Trabalhista, que anunciou a sua candidatura nas eleições do próximo ano. Isso ocorre depois que a Câmara Alta do Parlamento nigeriano aprovou uma emenda que permite a publicação ao vivo dos resultados das eleições. Nos últimos anos, a Comissão Eleitoral da Nigéria tem utilizado tecnologia com o objetivo de melhorar a integridade dos resultados eleitorais. No entanto, a confiança dos resultados permanece instável, sendo comuns os litígios pós-eleitorais. A maior universidade do Senegal anunciou a suspensão das associações estudantis após violentos protestos contra o pagamento de bolsas de estudo que resultaram em mortes. Os portões e as residências da Universidade Sheikh Anta Diop, UCAD, na capital Dakar, permanecem fechados desde que um estudante de medicina do segundo ano foi morto em circunstâncias ainda não esclarecidas durante uma intervenção policial. O Conselho Académico da UCAD afirmou na noite da quinta-feira que havia sido profundamente afetado por esta tragédia e que, por razões de segurança, decidiu suspender por precaução até novo aviso as associações estudantis. Há anos que os estudantes senegaleses protestam contra o atraso no pagamento de suas bolsas de estudo, com manifestações que são ocasionalmente interrompidas por confrontos com as forças policiais. A questão chegou ao auge esta semana no campus da UCAD. O governo classificou a morte do estudante Abdoulaye Ba como uma tragédia e admitiu brutalidade policial. Mas o ministro do Interior do Senegal, Mohamed Bamba Cissé, também defendeu a intervenção policial, acusando os estudantes de tentarem danificar a infraestrutura do campus. Como resultado, os estudantes podem passar meses sem receber suas bolsas de estudo. Um ataque maciço com drones russos atingiu o porto e instalações de energia em Odessa, na Ucrânia. Os bombeiros trabalharam por horas em diversos locais, enquanto grandes incêndios consumiam instalações portuárias, uma usina de energia e residências próximas. As autoridades confirmaram uma morte e 6 feridos, 3 deles em estado grave. Quase 30 veículos foram danificados e uma concessionária de automóveis teve quase 2.000 metros quadrados destruídos pelas chamas. Mais de 90 socorristas ajudaram a controlar os incêndios, mas o fornecimento de eletricidade, água e aquecimento foi interrompido em algumas partes da cidade. As autoridades afirmam que a Rússia intensificou os ataques contra a infraestrutura crítica nas últimas semanas, mesmo com os Estados Unidos a pressionarem por negociações. Equipas de reparo ainda trabalham para restabelecer os serviços básicos na localidade. Willa, Carnaval edição 2026. Preparativos em destaque. Agora, desporto na ordem de atualidade. O Petro de Luanda está obrigado a vencer o Esparrace de Tunis neste sábado às 17 horas para permanecer na Liga dos Campeões da África. O Petro de Luanda joga o tudo ou nada para a permanência na Liga dos Campeões com os préstimos dos jogadores Gilberto Gibelé, Pedro Aparício e Tiago Lão, ausentes dos últimos jogos da equipa do Petro. Estão com o grupo na capital tunisina, o que reativa as esperanças dos adeptos.
O jogo entre Esperance de Tunis e Petro de Luanda acontece neste sábado às 17 horas no estádio Hamad Agrebi. O Petro soma 6 pontos no terceiro posto, tem os mesmos pontos do Esperance de Tunis, que está em segundo pelo melhor saldo de golos. Nulo para os menos 1 para os angolanos. No grupo D, jogam também o Simba da Tanzânia, já eliminado com apenas 2 pontos, e o Stade Malien do Mali, já qualificado aos quartos de final com 11. O Cabo Escorpo do Palanca ascendeu à 5ª posição do Girabola com 22 pontos ao vencer o Recreativo do Libolo por 1-0 na abertura da ronda 15 da competição. O Girabola, o clássico do futebol angolano, foi realizado nesta sexta-feira no estádio 22 de junho. Aqui em Luanda, com a derrota, o Recreativo do Libolo desceu para a 8ª posição com 20 pontos. O Petro de Luanda comanda o Girabola com 36 pontos, seguido pelo 1º de agosto com 30 pontos. Patrice Baumel pôde estar de saída dos Palancas Negras. De acordo com a imprensa tunisina, o técnico interessa ao Esperance de Tunis, equipa que está no grupo D da Liga dos Campeões da CAF. A Rede Girassol está a tentar contactar a direção da FAF, porém, até o momento, não obteve resposta. Lembramos que Patrice Baumel conduziu Angola no CAN 2025 na fracassada campanha dos Palancas Negras, que foram eliminados na primeira fase da prova que decorreu em Marrocos. No grupo B, Angola obteve 2 pontos, fruto de 2 empates ante o Zimbábue, 1 golo, e frente ao Egito 0, além da derrota diante da África do Sul por 2-1. Ora, mudança de assunto, tudo a postos para o Carnaval edição 2026 em Luanda, com início previsto para este sábado. Segundo a presidente da Procal, na nova marginal estarão presentes 15 grupos infantis. Um carnaval com sabor de amor. No ano de 2026, a maior festa popular de Angola está pronta para o arranque. Segundo o presidente da Procal, tudo está preparado para o desfile infantil, que terá início amanhã. Este ano até, com muito gosto, vamos começar no Dia do Amor, dia 14 de fevereiro. Tudo isso são elementos que fazem com que tornemos o Carnaval uma festa mais atrativa, demos mais comodidade às pessoas, procuramos fazer o melhor para tornar a festa agradável. Sob o lema Carnaval Nossa Identidade na Valorização Cultural, Tani Narciso afirma que este ano a classe infantil conta com 15 grupos. Temos aqui a Polícia Nacional em força, temos as empresas de segurança e temos também os vigilantes que estão por toda a parte para que qualquer percalço que aconteça possamos atuar na altura. São 15, mais do que o ano passado, estão muito bem preparados. Aliás, hoje quem está a dançar o Carnaval é mais a juventude e o grupos infantis é como que o viveiro do Carnaval, não é? É o viveiro do Carnaval. Temos dado muita atenção aos grupos infantis. O responsável fala da importância da participação dos menores na festa do povo. Os nossos mais pequenos sentirem a nossa cultura já de pequeno, né, para que possam, digamos, manifestar-se dentro daquilo que é a nossa angolanidade. O Carnaval 2026 acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, com um desfile de rua agendado para terça-feira, dia 17. E na província da Huila, 135 grupos estão inscritos para a festa do Carnaval, edição 2026. 135 grupos estão inscritos na província da Huila para a edição 2026 do Carnaval. Segundo o secretário para a Promoção e Divulgação da Cooperativa Cultural da Huila, entidade que organiza o evento, este sábado acontecem os desfiles municipais com a participação de mais de 4.000 foliões.
José Felipe realça que para o êxito do Carnaval, a cooperativa tem garantidos 15 milhões de kwanzas disponibilizados pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Provincial. Já estamos com cerca de 135 grupos inscritos, fazendo 4 mil foliões, sendo que a cidade de Lubango vai acolher o ato provincial, que contará com cerca de 29 grupos inscritos, entre infantis e adultos. Estamos nessa altura com financiamento inicial de 15 milhões. Os 5 milhões foram dados ao nível do Ministério da Cultura e os 10 milhões serão então alocados pelo governo local, portanto, um dinheiro que poderá ser dado através da ordem de saque. O responsável avançou que o desfile provincial, que acontece na próxima terça-feira no Lubango, terá muitas inovações e que vai contar pela primeira vez com grupos dos municípios da Palanca e da Cacula. Que nós contaremos com dos novos municípios, que é a Cacula e também a Palanca, que pela primeira vez na história da nova divisão político-administrativa vão perfilar no ato provincial, e vamos esperar que a chuva não estronde para que falha, mas tudo está a decorrer sem sobressalto. O Bloco Vermelho, um dos mais representativos da província, promete um grande desfile para conquistar a preferência do júri e do público ilano. Já acompanhamos de vários desfiles, mas neste ano, 2026, estamos a chegar com um novo desafio, uma nova coreografia, porque cada vez mais temos que inovar, que é para ter mais aquela adrenalina. Então os preparativos estão a ser bem feitos e o desafio deste ano, acredito que dará tudo a 100%, que é para então apresentarmos uma coreografia super e total. Ora bem, assim seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Regresso das notícias no Girassol Jornal em Benguela. As movimentações em torno do Dia dos Namorados, que é comemorado amanhã, estão em alta, com a montagem de postos de venda de presentes um pouco por todos os cantos. A Girassol ouviu em Benguela cidadãos sobre o significado da celebração do 14 de fevereiro, Dia de São Valentim. Nesta zona, arredores do centro da cidade de Benguela, o vermelho toma conta dos produtos destinados aos casais que, em mais um dia dedicado aos namorados, procurarão trocar presentes como forma de fortalecimento da relação amorosa. Nas palavras dos nossos entrevistados, a troca de presentes é um gesto que fortalece a relação. Para quem namora mesmo deve comprar, é obrigatório, porque hoje em dia, conforme estamos a viver, quem não dá presente também não lhe dá o mesmo. Exatamente, é igual, mas também não podemos relevar tanto isso, esperar a reciprocidade das nossas parceiras. Tanto nós como os homens, né? Sendo o pilar principal, temos que dar o princípio que é para depois retroceder das nossas parceiras. Tanto mais do que bens materiais e presentes, está também a celebração do amor no seio do casal. Exato, é um núcleo conjunto. Está englobado o amor, está englobado aquela atenção, né? Aquela cumplicidade entre parceiro numa casa. Quanto à aquisição dos presentes, esta vendedora afirma que há equilíbrio entre homens e mulheres na compra dos presentes e ressalta a importância da oferta de mimos. Temos tido vários clientes, menina como rapaz, mas dessa vez são mais as meninas que estão a comprar o presente. No ano passado foi os homens, mas dessa vez são as meninas. Sim, é muito importante quando, por exemplo, eu que sou mulher e o meu esposo vem com o presente em casa, é muito gratificante. Entre troca de presentes e troca de carinhos, há quem defende que o dia 14 de fevereiro deve ser celebrado todos os dias, já que todos os dias são considerados como dias de casais apaixonados. Deveria ser considerado todos os dias, não apenas hoje. Seria algo que deveria ser levado todos os dias,
porque hoje, ou seja, o dia 14 é utilizado um dia em que os casais andam mais juntos, dão-se mais atenção, se presenteiam mais, acabam por acender aquele fogo que se apaga dentro do lar. Ou se for namorados que vivem separados, mas acaba por acender a chama da paixão. Acredito que se todos os dias fossem dia 14 de fevereiro, não haveria divórcios, todo mundo seria feliz em seus próprios lares, talvez nem existiria mais traições, não existiria adultério por ali. Acredito que dia 14 deveria ser todos os dias, tal como o Dia das Mães deveria ser todos os dias. Se todos pudessem se presentear todos os dias, se todos pudessem dizer palavras bonitas todos os dias, um para o outro, acredito que seria bem melhor do que utilizar apenas um único dia para poder fazer isso. Em Benguela, as movimentações em torno da compra de presentes na passagem de mais um dia 14, celebrado como o Dia dos Namorados. É comemorado amanhã, o Dia dos Namorados. Passeios de barco, parques aquáticos e restaurantes destacam-se entre os atrativos e locais preferenciais para os feriados prolongados, como este que está às portas. Em função do Carnaval, a procura é significativa. Confira a reportagem com Emília Pascoal. A Ilha de Luanda é um dos sítios mais frequentados durante o feriado prolongado. No setor da restauração encontramos Teresa Rosa, também conhecida por Dona Bifana, que afirmou que momentos assim podem ser uma faca de dois gumes e explica o porquê. Os feriados prolongados são um bico, uma faca de dois gumes. Porque se por um lado o feriado faz com que as pessoas se desloquem para outros lados, para sítios de praia como Cabeledo, Mussulo e outras zonas mais distantes, nós temos que ir buscar forças, irmos buscar argumentos para fazermos com que as pessoas fiquem no nosso espaço. Vamos ter músicos, vamos ter aqui músicos para receber as pessoas, vamos ter iguarias diferentes. Vamos ter aqui uma noite prazerosa de receber tanto o convidado que venha com o seu parceiro como a solo, porque há muitas pessoas que estão sozinhas. Hoje as culturas mudaram muito e hoje estamos mais por os dias que antecipam os feriados. Temos dias super agitados, nos dias que antecipam o feriado. No próprio dia a gente vive um bom dia de trabalho e depois é aquela ressaca que a gente já sabe, não é? Segunda e terça acreditamos que vai ser bem mais leve, mas esperamos um final de semana bem agitado. Muitas famílias optam por atividades que promovem o contacto com a natureza e principalmente com o mar. O marinheiro Francisco João diz que para a sua embarcação tem a lotação esgotada. Fim de semana prolongado, há muitas visitas. Há muitas visitas que até o número de visitas passou a lotação. Mas demos prioridade a quem marcou primeiro a reserva. Localizado no município de Colibengo e a operar há 8 meses no mercado nacional, o parque aquático recebe diariamente vários clientes. Segundo o gestor de vendas, Jacinto André, para o prolongado pretendem receber mais de 1.000 clientes. Mais de 1.000 pessoas no prolongado, porque o espaço é grande e alberga muita gente. Nós temos cadeiras, mesas e conforto para todo mundo. O parque está sempre preparado, porque nós temos equipamento sofisticado, equipamentos suficientes, nós temos salva-vidas, nós temos vigilantes em todas as áreas e temos garçons especiais ou específicos para atender essa demanda toda. Já Mário Silva, organizador de eventos, garante que durante os 3 dias espera mais de 2.000 pessoas de todas as províncias do país. Prolongado, nós estamos a preparar um sunset, sol e som. Isso será 2 dias, será dia 14 e dia 5. Não ser de Luanda, todas as províncias. Nós vamos receber quase 4.000 pessoas. O nosso espaço é para 3.800 pessoas e vamos fazer uma festa. Manuel. Depois do relaxo de hoje, amanhã, depois da manhã, teremos outras atividades familiares. Então passaremos mesmo em casa, fim de semana. Já a fechar a nota de condolências que acaba de chegar à nossa banca de redação, o Biró Político do Comitê Central do MPLA tomou conhecimento com profunda dor e consternação do passamento físico da camarada Josefina Ndessipewa Gomes,
membro do Biró Político do Comitê Central do MPLA e secretária nacional do Departamento de Promoção da Mulher, ocorrido nesta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, em Luanda, vítima de doença. Josefina Ndessipewa Gomes nasceu a 18 de novembro de 1962 em Umbaja, província do Cunene. Josefina Ndessipewa Gomes iniciou em 1975 a sua carreira política na província do Cunene, com enquadramento na OPA, Organização de Pioneiros Agostinho Neto, e posterior a JMPLA. A malograda era licenciada em Psicologia de Trabalho pela Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Ciências Sociais. Ao longo da sua vida, engajou-se em vários projetos político-sociais, do que se realça a sua integração na OMA e outros de apoio às crianças abandonadas. É deputada pelo MPLA e Assembleia Nacional na presente legislatura. Josefina Ndessipewa Gomes foi membro do Comitê Central do MPLA, sendo a data da sua morte membro do Biró Político do Comitê Central do MPLA. Neste momento de dor e luto pelo passamento físico desta lutadora exemplar, o Biró Político do Comitê Central do MPLA, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos, endereça à família enlutada os mais profundos sentimentos de pesar e solidariedade, reconhecendo o inestimável contributo da camarada Josefina Gomes pela dignificação e empoderamento da mulher angolana. E assim colocamos ponto final a esta edição do Girassol Jornal, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Não perca amanhã a edição do fim de semana. Continuação de boa noite. Passe bem.